Gente, hoje eu vou mostrar a minha oficina como um todo. Porque eu comecei quase 15 anos atrás apenas com essa bancadinha e essa morsa super pequena. Hoje eu possuo 5 áreas e bancadas de trabalhos diferentes, uma morsa de 40 quilos. Então, com o decorrer do tempo eu fui ampliando e setorizando, dividindo área eletrônica, marcenaria, serralheria, entre outras. Então, iam contar um pouco sobre a minha história. A história em si não é tão relevante para vocês, mas vai me ajudar a contar como foi essa transição, essa ampliação. E essa é a ideia do vídeo. Eu vou passar dicas do que realmente valeu a pena ampliar ou mesmo setorizar. Então, vamos lá fazer esse tour em minha oficina. Gente, então vamos lá. Eu estou no centro de minha oficina, então vou fazer aqui um 360 mostrando por cima e depois a gente vai passando um por um e eu vou dando as dicas de como está constituído e o que você fazer aí. Primeira bancada é uma bancada para eletrônica. Segundo é o painel principal de ferramentas, olha lá, uma mesinha. Virando aqui, também vou falar depois de passar todos os setores sobre estoque também que eu possuo aqui. Então, primeiro carrinho de algumas ferramentas manuais. Aqui a mesa principal, a lamorça de 40 quilos, as máquinas elétricas ali no carrinho. Já vou explicar o porquê. Aqui já é a mesa de serralheria, ou seja, mexer com madeira. Olha lá, a serra circular ao fundo. E aqui ao meu lado, a mesa principal de ferramentas fixas. Não que nem aquele que está no carrinho, ou seja, a furadeira de bancada, o esmeril principal. Depois temos ali mais dois, depois eu falo. Então é isso, ó. Este é o 360 geral de minha oficina. Qual é a ideia aqui do vídeo, gente? Como eu disse, não é contar tanto a minha história, e sim, como eu tenho espaço suficiente aqui, eu posso ir adicionando mesas à vontade. Mas essa não é a ideia. Principalmente a pessoa que é hobbyista e não tem espaço. O que fazer aí para deixar eficiente? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó, do início, como tudo começou, há quase 15 anos atrás. Essa era a única coisa que eu tinha, esta mesa principal, ó, e com essa morcinha aqui. Eu já vou mostrar as fotos ali para vocês entenderem. E essa morcinha aqui. Aí eu vou mostrar a foto ali para vocês. Eu só tinha isso, gente, e o mínimo de ferramentas. Até chegar isso que eu mostrei hoje para vocês. Desculpa a qualidade aí, mas o mais importante é pegar a ideia. Aqui era na minha casa ainda. Ó, essa bancadinha que eu mostrei pra vocês. Olha o esmeril, que eu fiz um vídeo recente. Que eu falei pra vocês, ó, ainda tinha proteção metálica. Embaixo eu fiz o rasgo. Aqui era aquelas canecas leiteiras, ó. Então toda a fagulha pegava ali. Ali era só eu desencaixar e jogar no lixo o excesso. Mas tá vendo? Toda a sujeira descia ali. Não voltava para o operador. Então desde essa época eu já inventava as coisas. É o que eu sou fascinado. E a lá, a morcinha, que eu já mostrei. E as coisas básicas, ó. A única elétrica que eu tinha diferente era a tico-tico. Por quê? Ó, serrinha, serra-ferro. Um serrote. As limas de madeira. Só. Então a única elétrica era uma furadeira, que todo mundo é a primeira. E a tico-tico. Por quê? A pessoa sempre começa com madeira, que é a coisa mais fácil de se mexer. É por isso dessas ferramentas. Então na época eu não tinha máquina de solda, não tinha lixadeira, não tinha nada. Somente isso de eletrônica, de ferramenta eletrônica. Então essa era a minha bancada. Tanto é que olha, uma coronha que eu fiz na época, eu ia tentar fazer uma besta, né? Então a gente ficava brincando assim. Isso, gente, é 15 anos atrás, mais ou menos. 2010 por aí. Depois, um pouquinho pra frente, ó, meu esmeril era pequenininho, que era sofrível. Aí eu peguei um grande, que eu já vou mostrar aqui depois, que é meio HP. E olha o outro macete do esmeril que eu falei pra vocês ali no outro vídeo.
Como eu não tinha máquina de lixadeira para fazer cortes, olha lá, eu usava um disquinho de inox preso a ela, que eu ensinei no vídeo do esmeril aqui. Tá vendo? Nessa época eu já utilizava essa gambiarra. E ó, avançando um pouquinho aqui no tempo, olha como já acumulou um pouquinho de coisas aqui. Então já estava ficando difícil utilizar apenas, olha o tamanho dessa mesa, né, gente? Já estava complicado. E olha, uma dica rápida. Eu usava essa aqui, ó, número 4. O que quer dizer 4? 4 polegadas de boca. Essa também é 4. É por isso que não pode se confiar apenas no tamanho. Olha aqui. Olha a fragilidade disso aqui. Olha a espessura do metal. Ambas são 4, ó. Por isso que não pode confiar no tamanho, porque só quer dizer o tamanho da boca, não na força do material. Então essa aqui eu comprei na época, que era bem melhor. Então vamos lá, primeira bancada, que é a bancada eletrônica. O porquê de ela ser a única coberta. Como eu disse aqui, eu envolvo elétrica, marcenaria e serralheria, principalmente. Tem a questão de segurança, porque você está acumulando pó de madeira nos locais. Aí, sei lá, você vai mexer com solda, ferro de solda. Se cair uma fagulha ali, naquele pó de madeira, pode ficar que nem um cigarrinho, começar a queimar aos poucos e pegar fogo. Então, primeira coisa, segurança. Segunda, limpeza da sua área de trabalho, sempre vai estar limpa. E já vou abrir aqui para vocês verem, que é só uma capa presa com imã nas laterais. Imagina pó de ferro e fagulhas, ó. Isso aqui é uma fonte de bancada ATX, que é aquelas fontes de computador caseira, que eu fiz, ó. Tem uma regulagem. Tá, minha fonte de bancada. Imagina caindo pó aqui, limalhas de ferro aqui dentro. Vai fechar curto, vai queimar a minha fonte. Então, ferramentas elétricas são muito sensíveis. Por isso, dessa cobertura. Se você não quer fazer uma armação dessa, um plástico simplesmente, ó, que nem essa lateral. Aqui é uma máquina a laser, mas eu nem vou passar para vocês, que é outra pessoa que mexe. Pegue um pano e deixe por cima. Isso vai manter do mesmo jeito. É que eu quis fazer isso aqui um pouquinho mais elaborado, né? Caprichado. Gente, olha como era antigamente. Eu não tinha tudo isso aí de ferramentas. O que eu fazia? Eu só tinha a mesa principal que eu falei pra vocês, aquela mesa ali, que aí eu já tinha saído da minha casa e era apenas essa mesa principal para lidar com tudo: marcenaria, serralheria e elétrica. Para mim não ficar enchendo de ferramentas aqui, o que eu fiz? E ficar pegando toda hora da gaveta. O básico de eletrônico, depois eu vou fazer um vídeo somente disso. Quais ferramentas mudaram minha vida e quais para vocês saberem a ordem de que comprar. Na época eu só tinha um ferrinho de solda e o estanho, praticamente. Não tinha mais nada. Para não ficar pegando toda vez da gaveta, o que eu fiz? Peguei um pedaço de MDF, ó, era esse tampo mesmo. Pode você ver que tem até umas marcações. Aqui eu fiz na época uma garra, tá vendo essa garra, essa terceira mão aqui? Eu fiz uma caseira. Então era uma madeirinha aqui, com 2 araminhos meios grossos aqui, com essa garrinha jacaré na ponta. Então era isso aqui no meio, com o estanho aqui e o ferrinho de solda. Então eu simplesmente pegava esse tampo que ficava em outro local e colocava em cima da minha mesa principal. Era assim que eu fazia antigamente. Aí hoje, com o espaço, eu já dei uma caprichada. Adicionei bastante filtro de linha aqui na frente, ó, 220, 110, porque eletrônico tem que ter acesso fácil à energia. As máquinas a mais ali, ó, multímetro já no suporte certinho. A parafusadeira pequena ali. Mais acessórios, né? O tapete aqui, a manta própria, as pinças, as coisas aí vocês vão adquirindo com o tempo. Então, como foi acumulando ferramentas, houve a necessidade de ter uma área específica para isso. Como eu tenho espaço, foi por isso que eu fiz.
Então essa é a primeira bancada eletrônica. Vamos agora do painel de ferramentas, que isso é o início de tudo, né, gente? Primeiro você tem que ter a ferramenta. O local você vai se virando. Se você tivesse só essa bancada aqui, você já ia fazer tudo. Entendeu? Aqui começa tudo. Essa é a base. Então, o que é interessante daqui? Para quem não tem espaço, olha aqui olha o painel aqui, ó. Essa parte clara é a terceira foto. Olha quando eu comecei. Aqui, né? Não lá em casa. Ó, 2014. Então, olha meu painel como que era. Martelo, marreta, chave de fenda Phillips, ó, um tamanho só, que era o intermediário. E o alicate, praticamente isso lá, é uma trena. Esse era o meu painel quando eu comecei. Que é essa mesma madeira aqui, ó. Aí depois eu fixei mais essa e fui acrescentando as ferramentas. Qual é a ideia aqui? Se você tem uma parede grande, tudo bem, você vai pôr de qualquer jeito. Mas eu fiz um vídeo somente de painel. Por quê? Para você deixar de forma eficiente. Ou seja, olha aqui só o do martelo. Se eu tivesse deixado disposto, como todo mundo faz de lado isso aqui, ó, ele ia ficar no lugar desses três aqui. Então essa é a ideia, deixar disposto de forma eficiente. Ah lá, até os discos aqui, ó. Olha quanto pega o disco de largura. Que ali pra mim é um disco de HD uso de espelho. Olha aqui, ó. Eu consigo colocar 50 discos de frente. De lado, olha o tamanho. Essa que era a base aqui que eu passei no vídeo somente do painel. Vou deixar aí também na descrição. E tudo bem, fui acrescentando as ferramentas aqui. Então olha lá, umas gavetinhas ali. Tem um vídeo somente falando desse painel. Então esse é a base. Agora vamos para a mesa principal, que é da Morsa. Já vou passar umas dicas aqui. Ó, primeira coisa, na época de casa, o que eu falei? Eu quero uma madeira de verdade e tampo largo. Olha lá, ó. Olha a espessura. Porque como eu não tinha áreas certas, por exemplo, para marretar. Hoje eu tenho essa Morsa, essa bigorna caseira, ó. Então eu tenho uma base elaborada, um lugar certo. Na época eu não tinha. Então eu teria que ter, ó, colunas resistentes, né? Pés grossos e tampo também. Então foi a única exigência minha na época. Foi ter uma mesa boa, mesmo que pequena. Isso é bem importante, que eu já vou entrar aqui. Essa, além de ser bem maior, então é boa para mim colocar estruturas ali para fazer solda. Qual a importância da mesa? Olha a modificação da minha. Olha o tamanho da Morsa hoje. Tem 8 polegadas, é o dobro daquela. Olha a brutalidade, 40 quilos. O que é importante da mesa? Mesmo que essa seja madeiras bem menores que aquela, ó, é metade daquela espessura do pé. E o tampo também, metade do tamanho. O que eu tive que fazer para compensar isso? Ó, fixei ela no chão. Porque não adianta você ter uma mesa dessa, na hora que você vai mexer com a Morsa, ela ficar empinando, ficar mexendo. Então primeira coisa, fixei no chão para não andar. E para ela não fazer movimentações laterais aí, eu coloquei essa trava aqui, essa mão francesa aqui, para ficar totalmente fixa. Então isso é bem importante para quem tem uma bancada aí e não seja tão resistente quanto aquela. Fixe no chão para a mesa não andar. E mesmo quando você pôr um ferro, for trabalhar ali, ela não dá aquela empinada. Então, mesa sólida e bem fixa. Segundo, como está disposto minhas ferramentas aqui. Como eu disse, eu tenho um carrinho aqui, ó, com algumas coisas manuais. A lapino, alguns formões aí, algumas ferramentas, ó, grampo. Então eu posso locomover. Se eu for utilizar os grampos, as coisas lá na marcenaria, eu levo a bancadinha ali, porque ela tem rodinhas, ó. E igualmente a meu carrinho principal das ferramentas, ó, a máquina de solda, a lixadeira, as furadeiras ali. Então os
os equipamentos básicos estão num carrinho. Que novamente, se eu for trabalhar em outro setor, eu levo ele facilmente. Olha lá, ó. Tudo no jeito aqui, ó. Também tem um vídeo específico somente falando desses carrinhos. Olha lá, ó, a gambiarra. Para deixar disposto assim, ó, de frente. Olha lá, para trocar os discos fácil, também tem um vídeo. E olha um terceiro carrinho aqui, ó. Que é somente quadrímel. Que é com aquele, né? Pra quem não conhece, ó. Então me auxilia bastante. Mesma coisa. Pra locomover de forma fácil. E neste mesmo carrinho, olha lá, tem uma luz de LED. Então se eu quiser clarear algum ambiente, está bem fácil, ó. E ele regula a altura aqui também, ó. Você põe na altura que desejar. Tá vendo? E aqui, ó, na mesa principal, como eu disse, né, minha mesa é grande, eu posso fazer isso. Eu deixo aqui algumas ferramentas para fácil acesso, porque eu não quero ir até ali toda vez na mesinha, no painel, para pegar um alicate, por exemplo, ou um martelo, que é a base de uma oficina. Então aqui eu possuo um martelo e aqui os alicates. Então isso aqui é a base para mim de se ter na própria bancada. E aqui essa caixinha são relacionadas à solda, porque eu soldo demais. Então, ó, tem um vídeo somente sobre isso também, modificações de sua Morse. Vou deixar tudo aí nos comentários depois. Ó, com essa sapatinha aqui, ele já está ligado na Morse, então a Morse vira o negativo. Olha lá, ao soldo aqui. Se eu prender a peça aqui e soldar direto, já dá solda. Então é assim que eu faço, por isso que ele fica preso ali. Desculpa que eu tô resfriado. E essa parte é somente solda, ó. O martelinho de soldador que eu já ensinei a fazer. As coisas de solda, né? Raspador, um negocinho de tirar solda, olha lá. E os eletrodos que eu já comecei, de aço inox, eletrodo menor que 2,5. Então já deixo aqui no jeito. Um ferro de torção, o gabarito que eu já ensinei de emenda e um que eu fiz agora, terceira mão de soldador, que é para segurar as peças nos locais. O gabarito de cortar peças redondas e uma chave inglesa ali. Praticamente é isso, ó. Isso fica na mesa principal mesmo. Então olha lá, gente, a dica: fixe no chão. E se sua mesa, mesmo fixa, ela se locomove muito, ela dá aquela jambada, aí vocês fazem essa trava aqui, ó. Põe uma madeira de um lado para o outro dessa maneira, que ela trava esse movimento aí de frente ou de lado. Se ela mexer de lado, vocês põem uma trava lá atrás, de um lado para o outro. Aqui outra diferença: essa mesa aqui eu consigo acessar as pernas embaixo. Aquela já não. Vamos para aquela. Aqui é a marcenaria, como eu disse, mexer com madeira. Essa mesa, essa eu fiz inteira, gente, ó. Essa eu fiz totalmente, tudo. Eu fiz tudo. Essa aqui já estava na loja quando eu vi. Tanto é que ela é de embuia, então é móvel antigo. Ela tem essa diferença que ela tem algum suporte para guardar coisas embaixo ali. Que eu deixo até uns gabaritos que eu fiz, né? Calandra manual, para entortar tubos, né? Olha lá, pé de cabra, umas coisas mais brutas aqui. Ó, ainda na parte que eu mais mexo, que é a serralheria, tem um vídeo também aí. Olha a policorte, que eu já deixo aqui para não atrapalhar, porque olha a extensão. Tem 3 metros. Não podia deixar isso aí no meio da oficina, eu tinha que encostar em uma parede. Então, é por isso que eu escolhi este local. Ó, fiz essa extensão aqui, ó, com régua. Tem vídeo aí também. Porque eu simplesmente encosto o ferro. Ó, eu quero com 30. Coloquei aqui. Ó, você só vira a chave. Colocou onde você quer, travou. O ferro que você pôr aqui vai dar exatamente aqui. Então você não precisa fazer pré-marcações. Simplesmente pegou, cortou, tá no jeito. E olha o tamanho do apoio, 3 metros, como eu disse. E se a barra geralmente você compra de 6, temos uma extensão para este lado também. Então é por isso que eu
dispus ela aqui na parede, porque ela toma todo esse pedaço. Então eu quis dar uma isolada aqui, trabalhar com madeira só porque, como eu disse, segurança. Aqui eu mexo muito com solda. Se eu tivesse, antigamente eu utilizava essa mesa que eu só tinha ela. Só que era o problema. Eu tinha essa bancada só, gente, quando eu mudei aqui pra loja. Ela era minha principal. Você pode ver que tem as furações da morsa aqui, ó. O que era? Eu mexia com madeira aí, acumulava pó ali embaixo. Aí vocês já devem ter se ligado, né? Depois eu ia lá e soldava, os pingos de solda caíam embaixo. Então o risco de pegar fogo era muito grande. Então, primeira coisa, construir essa bancada inteiramente com nada embaixo, para ter essa questão de segurança. Eu até mesmo, se cair alguma coisa que eu tô cortando, eu achar facilmente ela. Então eu não quis nada embaixo. E também o principal, eu trabalhar aqui sentado, as pernas entram ali. Aquele modelo não, então me atrapalhava demais. Por isso que eu deixei ela uma forma ali secundária. Dito isso, gente, eu separei os setores, deixei a madeira pra cá. A que mais faz pó também, essa aqui, né? Olha lá, minha serra de bancada aqui, que é outra modificação que eu fiz. Tem um vídeo sobre. Essas aqui é pra geralmente a pessoa usar nas construções, levar ela com a mão, ó. Tem até a alça ali. A gente tem que fazer uma extensão. Então eu peguei simplesmente uma bancada. Eu já pus meus acessórios ali que eu ensino a fazer no vídeo, né? Para fazer cortes ali, alguns jigs. E ó, peguei uma porta que eu tinha aqui, pus um leve apoio, porque aqui simplesmente você corta a madeira e ela continua ali em cima. Então é uma extensão dessa máquina serra circular de bancada. Então eu deixei ela no canto, ó, ela fechei até com madeira ali, para todo o pó se acumular ali no chão. Então é por isso que eu deixei os setores, ó, tá bem distante, para a questão principalmente de segurança. E outra, olha outra coisa legal, gente. Para fazer aquela bancada, olha o tamanho das madeiras. Já falando um pouco do estoque. Ó, essas que estão por baixo, ó. Olha o tamanho. Então, quando você vai trabalhar com algo deste porte, ou agora mesmo que eu fui trabalhar com esses MDFs, ó, eu fechei tudo aqui que era aberto. Olha o tamanho dessas placas. Teve umas que eu tive que cortar o excesso, ou seja, algumas fatias. Aí você demanda ou cavalete ou mesas. Já que eu disponho de mesas, melhor ainda. O que eu fazia? Deixava aqui sobre a mesa e cortava o excesso aqui. E no caso das madeiras lá, dessas pranchas, ó, vocês viram o tamanho daquilo? Como eu disponho de duas mesas, olha que legal, gente. Cavalete, você teria que ter 4 para apoiar. E mesmo assim fica meio perigoso cortar, utilizar serra circular, ó. A minha fica para cá. Eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso. Quais as primeiras ferramentas de se comprar para cada setor. Vai estar muito legal também. Como eu tenho duas madeiras, o que eu faço? Eu ponho elas aqui. Então eu sempre efetuo o corte aqui no meio. Então elas ficam totalmente apoiadas sobre a bancada. Aumenta muito a segurança e a praticidade. Tá vendo? É por isso que eu gostei de fazer essa mudança, por isso. Ter duas mesas para servir de apoio e segurança. Então vamos lá, gente. Agora que chegamos ali no fundo, porque depois já é a questão de estoque. Aí eu vou passar depois. Vamos aqui então, ó, na principal de ferramentas fixas, ou seja, ela está presa à bancada. Diferente das elétricas ali, que são móveis. Essa é a outra mudança. Primeira coisa, gente, disponibilidade em questão de distância. As principais são o esmeril, que todo mundo tem, e algumas pessoas possuem a furadeira de bancada. Elas têm que estar bem dispostas, por isso que elas estão aqui no canto da mesa e próximo às duas principais. Essa que é a principal, sempre é a que tem a morsa.
Isso aí não tem conversa. E ao lado também do painel. Então, fica assim em fácil acesso. É por isso que eu distribuí dessa forma, estando na ponta e sendo as primeiras ferramentas ao acesso. Fiz um vídeo somente do esmeril, né? Por que que eu utilizo aqui com uma lixa, um disco de lixar e um bruto de desbaste. E furadeira aqui não tem conversa, né? Para fazer furos retos em objetos largos, seja madeira, ferro, não importa, você tem que ter uma furadeira de bancada. Para fazer furos retos com a furadeira de mão, em peças largas, você tem que marcar os dois lados, dá um puta de um trabalho. Mas isso vai ser um vídeo sobre ferramentas, vai ser amanhã. Quais comprar, quais realmente mudaram a minha vida, para vocês terem uma linha de raciocínio e uma sequência lógica aí de aquisição. Então vamos lá. As duas principais que eu disse aqui, né? Aqui, claro, as brocas organizadas para acessar facilmente. Aqui eu deixo até milímetro, polegar, tudo junto, em ordem aqui. Coisas brutas, minhas duas bigornas caseiras, que aqui é para descer o porrete mesmo. E gente, é claro, isso aqui foi com o tempo. Eu ganhei esses pedaços de trilho aqui para constituir essas duas bigornas, que eu até tenho um vídeo no canal sobre como fazer e o que prestar atenção para bigornas. Se você não tem, gente, vamos lá. A ideia do vídeo é passar ideias para principalmente as pessoas que estão evoluindo ainda, estão no início. Vamos pensar no mais básico possível. A pessoa tem um painel e tem apenas uma mesa de trabalho. Então é isso aqui, ó. Simplesmente é isso aqui. E a pessoa tem o que? Sempre a morsa no canto, geralmente. Ó, no começo eu nem sabia disso, gente. Como eu disse, olha onde eu pus, no meio. Totalmente errado, porque eu não tinha conhecimento. É isso que eu tô falando para vocês. Qual que é o correto a se fazer? Aqui já tem um erro, já vou falar. Geralmente a pessoa tem o painel, a mesa e a morsa. Primeira coisa, local para se instalar corretamente a morsa. Aqui estou perdendo área de trabalho, ainda mais que era a minha principal. Como que eu vou trabalhar com objetos? É claro, gente, eu tô aqui, ó. A coisa tá no meio. Não consigo chegar nada aqui uma peça montar ou desmontar, porque eu não tinha conhecimento disso. Primeira coisa, posicionamento. Olha aqui a minha principal. Tem que ficar na beirada para não atrapalhar sua bancada. Ou seja, olha aqui no exemplo pequeno, principalmente mesa do esporte. Ter uma área livre. E segundo, eu não estava dizendo sobre bigorna, que a pessoa não vai ter uma daquela boa. Você vai utilizar esta morsa, essa bigorna aqui da sua própria morsa. Olha o erro, gente. Não é para você pôr no máximo da sua mesa. Esse tampo aqui, ó, ele está bem para fora do pé. Se você fizer isso aqui e martelar em cima, aqui não vai ter apoio nenhum. Eu explico no vídeo das bigornas. Tem que ter um apoio sólido. Ou seja, você não pode pôr aqui. O certo seria colocar aqui. Porque na hora que você for utilizar essa parte, ele vai estar totalmente apoiado aqui. Não vai amortecer. Ou seja, desta maneira você vai deixar bem mais eficiente a sua área de bigorna. E como ela está no lado da mesa, peças grandes você dispõe para fora aqui. Então você usa ela melhor e mais eficiente. E lembra, outro ponto bem importante, se você tem uma mesinha apenas, fixe. Ó, aqui é uma cantoneira, ó, chumbado no chão. Por quê? Pra você, principalmente mesa pequena que é leve, você vai mexer com ferro, alguma coisa, ele vai ficar empinando, vai ficar arrastando. É uma maneira de deixar ela mais eficiente. Trave ela no chão. E se mesmo assim você fixou lá, ela começar a jambar, começar a mexer de frente, faça a trava que eu falei aqui, ó. Essa trava que ela não vai se movimentar mais de frente. E se movimentar de lado, mesma coisa, faça uma trava neste sentido aqui. Sendo assim, você vai ter a base
bem constituída, morsa no lugar certo e mesa boa para se trabalhar. Então essa é uma maneira eficiente de se instalar e utilizar uma mesa. E como eu disse, né? Aí eu fui ampliando com o tempo. Vale muito a pena porque, óbvio, um grande espaço de trabalho. Principalmente eu vou fazer soldas aqui, por exemplo. Eu já tenho uma grande superfície plana. Então já segura as peças no local corretamente. Facilita o serviço. Senão a pessoa tem que dispor no chão para realizar a solda. Quem não tem uma... É outra dica. Para quem não tem bancada grande, vai fazer solda, por exemplo, utilize o chão. O chão da sua casa geralmente é reto. Aí você coloca as armações. Antigamente eu fazia isso. Quando a armação de 2 metros para mais, eu fazia no chão da oficina. Então é outra macete para vocês aí. A gente continuando das fixas aqui. Eu só tinha falado das duas principais, devido à importância, né? De estarem aqui mais próximo ao centro. E também por que está disposto assim? Aqui peças grandes, gente, por ela estar na ponta, eu consigo, por exemplo, um ferro de 2 metros, furar a ponta aqui e o resto do ferro para cá. Se eu deixasse ela no meio ali, ia ter os 2 miris na beirada e o ferro, eu ia ter um limite a se trabalhar ali. Por isso que ele está no primeiro plano aqui. O principal, e olha aqui mais 2 ideias para vocês, gente, para não ocupar, para quem tem pouco espaço. Isso aqui antes ficava em cima da bancada, o compressor de ar. Eu simplesmente pus uma alça aqui, ó. Então se eu quiser tirar, eu só desencaixo. Ele fica pendurado, ó, embaixo da mesa. Então ele não pega espaço. E você só precisa acionar o botão. Você não manuseia ele. Olha lá, a mangueira fica enrolada ali. Então fica bem mais o espaço de boa, mais tranquilo. Essa é uma máquina de lixadeira de disco que eu fiz. Por que ela está nessa base branca? Olha mais 2 ideias aí. Antigamente, quando eu só tinha a mesa principal ali, eu não poderia fixar essa aqui, porque eu uso bem menos. O que eu fiz? Eu constituí ela sobre um MDF aqui. Então, antes, quando eu ia usar ela, eu pegava isso aqui que estava guardado nesse local, trabalhava lá e voltava. Como agora eu tenho bem mais mesas, eu travei com parafuso no local. Mas antes ela era móvel. Olha, falando em móvel, este é outro que eu tenho no canal aí, uma solda ponto caseira feita com micro-ondas, ó. Novamente, como eu uso pouco, ela fica não no front ali das mais utilizadas, ela fica mais distante, ou seja, está atrás dessas aqui. Eu consigo utilizar aqui. Se não, ela é móvel como essa aqui do começo. Para quem tem pouco espaço, eu transporto ela simplesmente pegando pela alça ali. Por isso que ela está aqui atrás. E um esmeril desse, por que está aqui atrás, não lá na frente? Muito mais ainda no lugar deste. Você falou de importância. Novamente, por utilizar bem menos. Aqui eu possuo um disco de polimento e um de acabamento que é para afiação. 2 motivos de estar aqui. Eu uso menos do que os principais ali, até mesmo do que o de disco. E a altura, como eu já possuí esse móvel, isso é para se trabalhar diferente do outro lá, que são pressas brutas, desbaste bruto, lixamento, que você força muito contra o esmeril. Aqui você não, aqui é precisão, ou seja, eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Disposição de alturas de sua bancada. O mais interessante, como é coisas pequenas e leves, acabamento em peças, você tem que ter precisão, ou seja, um disposto mais alto, você trabalha mais próximo do seu rosto, ou seja, você está tendo uma melhor visão. E também precisão ao trabalhar com as mãos. Seu braço não está esticado, ele está próximo ao corpo. Isso dá mais firmeza. Vou fazer também um vídeo sobre isso, porque, gente, amanhã eu vou fazer o vídeo elencando as ferramentas por prioridade, que vai estar muito interessante também. Principalmente, como eu disse, a gente vai evoluindo, como vocês viram, começando apenas com uma bancada, uma morsa e uma furadeira, até chegar tudo isso que vocês viram hoje. E não para por aí, sempre a gente a cada serviço vai adquirindo uma coisa nova.
e havendo a necessidade de ampliação do espaço. Então, gente, vai ser muito interessante esse vídeo sobre as ferramentas, qual se comprar e qual mudou mais a minha vida. E um terceiro vídeo eu faço esse sobre a disposição, alturas de bancadas, e também falo sobre o estoque, porque hoje eu falei sobre a área de trabalho. Esse daí das bancadas eu já faço junto com o estoque dos produtos. Gente, vocês veem a importância de comentar nos vídeos. O vídeo de hoje, mostre sua oficina, foi o comentário aí de um seguidor. Então comente, complemente os vídeos. Eu acho super legal quando eu falo alguma coisa aí, algum macete que eu faço, a pessoa fala, ó, eu já faço desse jeito, eu já uso tal marca. Então esses complementos, cara, para quem é hobbyista, é super interessante, porque é isso que eu gosto, a gente cresce junto. Cada um vai ter um tipo de ferramenta, um tipo de material disponível, uma condição financeira, e todos vão ter que chegar ao mesmo resultado, consertar um objeto, seja lá o que for, construir alguma coisa, todos vão chegar no mesmo objetivo. Mas esse percorrer, esse jeito de fazer, que é o que a gente cresce, é o que a gente gosta de fazer. Então comente qualquer coisa para agregar o vídeo, isso é interessante. E como ele disse hoje, faça um vídeo mostrando a sua oficina, foi isso. Só que vai sair mais 2 vídeos seguidos. Por quê? Eu mostrei a minha trajetória de mais de 15 anos. Eu comecei apenas mexendo com uma bancadinha e com madeira. Depois, com mais experiência, principalmente tentando consertar objetos, eu entrei depois na serralheria e depois na eletrônica. Porque você vai pegando objetos tentando consertar, você vai precisando comprar ferramentas para solucionar isso. E com isso você vai ampliando a sua oficina, a sua bancada, seu painel de ferramentas. O vídeo de hoje foi sobre isso, uma breve história desta evolução e porquê de cada setorização. Qual vai ser o segundo e terceiro vídeo? O segundo vai ser somente sobre ferramentas. Quais mais mudaram a minha vida? Porque para entrar nesses outros tipos que eu falei, serralheria e depois elétrica, tem ferramentas que são baratas. Porém, você está entrando num novo mundo de setor. É isso o segundo vídeo vai ser, sobre a importância. Eu vou elencar por prioridade. E que eu gostaria de ter visto um vídeo desse antes por isso. De tanto que essas ferramentas mudaram a minha vida. E o terceiro, hoje eu falei sobre a minha área de trabalho. As mesas que eu trabalho e os setores. Eu não falei sobre estoque e armazenagem, ou seja, onde eu guardo meus metalons, o como eu divido isso, as minhas madeiras também, como que eu setorizo aqui, como eu divido elas, armazeno elas de forma eficiente também, e dar outras dicas também, até sobre a altura da bancada que eu não falei. Aí eu faço um terceiro vídeo. Então, muito obrigado aí, gente. Quem gostou do vídeo, deixa um like, compartilha aí com seu amigo também, para ele conhecer essas dicas, e siga o canal para ver os próximos vídeos aí. Obrigado e até a próxima.